Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimentar todas as senhoras vereadoras, senhores vereadores, jornalistas, trabalhadores municipais, municípios que nos estão a ver, desejando também um feliz ano novo com muita saúde. Eu vou pedir desde já licença ao Sr. Presidente, vou ter de utilizar mais do que os 5 minutos, se necessário na próxima reunião de Câmara desconta o tempo extra que vou gastar hoje. Eu tenho 4 pontos para abordar aqui hoje. O primeiro ponto é relativamente ao senhor, em relação ao senhor Fernando Ribeiro, presidente da Associação de Moradores do bairro de Celas, que faleceu este fim de semana aos 83 anos. Efetivamente, o senhor Fernando Ribeiro pertenceu à última geração de habitantes, conhecidos como os Salatinas, que saiu da velha Alta de Coimbra para a construção da Alta Universitária. Residia no bairro desde 1946, com os pais, aí constituiu família, mantendo sempre viva a memória da origem dos moradores mais antigos do bairro. Sempre preocupado com os problemas do bairro, enquanto morador, foi um dos vários moradores que esteve na gênese da constituição da Associação de Moradores do bairro de Celas, assumindo a respectiva presidência em 2016 até aos dias de hoje. Enquanto Presidente, assumiu um papel primordial na relação e conhecimento das necessidades dos moradores, especialmente dos mais idosos e mais carenciados. Para além da cooperação e colaboração com a Câmara Municipal, o Sr. Fernando Ribeiro valorizou sempre a promoção do convívio entre a ajuda dos moradores, a organização e realização de atividades culturais, recreativas e desportivas e lutou para assegurar o conhecimento, as origens e as tradições do seu bairro. Por todo o seu empenho, colaboração e verticalidade, o Sr. Fernando Ribeiro, Presidente da Associação de Moradores do bairro de Celas, será sempre recordado. Eu gostava de fazer aqui, Sr. Presidente, um breve balanço do que se passou na habitação social em Coimbra durante o ano 2023 e para isso eu convidava os presentes, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, e, portanto, e quem nos está a ver também, para que seguíssemos aqui esta apresentação. Começar por apresentar a matriz de análise. Já por várias vezes tínhamos falado aqui na matriz de análise, até a propósito de alguns casos que estou-me a lembrar que, sobretudo, a vereadora Regina Bento trazia aqui, por causa das vítimas de violência doméstica, porque é que não passavam à frente. Ora bem, existe uma matriz de análise que está presente no Regulamento Municipal de Acesso e Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado, que foi publicado no Diário da República de 16 de novembro de 2017 e, portanto, o que está aqui, portanto, está publicado no Diário da República, como é óbvio, o município de Coimbra tem de cumprir. Só para verem, quando algum agregado se dirige à divisão da habitação social, referindo que precisa de apoio na habitação, portanto, existe aqui toda uma grelha, portanto, as pessoas não têm a pontuação, o Sr. Vereador Francisco Queiroz, certamente que isto lhe é muito familiar, mas as pessoas não têm a pontuação porque sim, as pessoas têm a pontuação porque existe uma grelha e os critérios são aqui todos ponderados. A nível do tipo de alojamento, do motivo do pedido, porque é que a pessoa está a pedir ajuda, apoio na questão da habitação. Vive numa construção em ruína, não tem por isso simplesmente habitação, desadequação do alojamento por falta das condições de habitabilidade, desadequação do alojamento por limitação da mobilidade, está num alojamento por favor, está em coabitação e ou sobreocupação, está perante uma situação de carência económica ou outros motivos. É também referido e, portanto, é também fator de ponderação o local de residência, se reside no município de Coimbra ou noutro município. E aqui eu vou-me respaldar da apresentação que eu fiz aqui também na Câmara em maio, em que nós temos 40 pedidos de munícipes que não moram, não habitam em Coimbra. Portanto, são de fora de Coimbra, mas estão a fazer um pedido de habitação social para Coimbra. O tempo de residência em Coimbra também é um fator de ponderação e o tipo de família, se é uma família monoparental, e aqui efetivamente vê-se que a majoração é muito significativa, se é apenas uma família nuclear, família nuclear com um ou mais dependentes, um agregado de uma pessoa com a idade igual ou superior a 65 anos, se é um casal em que um dos elementos tem a idade igual ou superior a 65 anos, família alargada ou outros tipos de família. Depois temos aqui aquelas duas vertentes que eu diria que a majoração, se calhar, poderia, e podemos pensar nisso, podemos pensar aqui todos numa revisão a este regulamento, a nível dos elementos com incapacidade, deficiência ou grave enfermidade, portanto, os agregados que tenham um ou mais elementos com incapacidade igual ou superior a 60%, têm nesta grelha a majoração de 30 pontos, e na questão da violência doméstica, portanto, pontua
desde que exista violência, maus tratos ou negligência sobre um dos elementos do agregado e este tenha estatuto de vítima. Portanto, quem chegar aos serviços com o estatuto de vítima tem logo aqui uma majoração de 30 pontos. Depois aqui a relação entre a renda do alojamento atual, onde está, e o rendimento mensal corrigido. Também aqui está, portanto está aqui bem visível. E depois os escalões de rendimento per capita em função do valor do IAS, portanto o indexante dos apoios sociais, que é um valor de referência para o cálculo e determinação dos apoios sociais, que em janeiro de 2024 foi agora atualizado para os 509,26 €. Por último, o índice de ocupação ou sobreocupação. Portanto, quantas pessoas, qual a tipologia da casa onde as pessoas estão agora e quantas pessoas lá residem e, portanto, logo aí se consegue saber a questão da ocupação ou sobreocupação. Até esta era mesmo só para, aproveitei esta apresentação para clarificar esta questão da matriz. Em relação aos pedidos de habitação, os pedidos de habitação, efetivamente, em 2023, registaram 178 novos pedidos de habitação, portanto, é o número mais alto desde 2008. Certamente se deve não só à crise económica, à crise financeira, à crise social, mas também à crise que se vive na habitação e aos valores do mercado privado de arrendamento completamente absurdos. E depois temos aqui a evolução do número de processos na divisão de habitação social. Irão questionar certamente porque é que em setembro houve ali um decréscimo de cerca de 50 processos, portanto, e eu responderei com todo o gosto. Tem a ver com alguns arquivamentos de processos, mas também alguns processos, quando estão em estudo e a ser analisados, portanto, são retirados da lista. E, efetivamente, no dia 1 de janeiro de 2024, na última lista homologada, que foi homologada a semana passada, estavam 582 processos ativos, 231 processos para T1s, 206 para T2, 99 para T3 e 46 para T4. Se a Câmara bem se lembra, e nós referimos isso aqui, T4 continua a ser muito escasso no parque habitacional municipal e, portanto, é aqui um problema também grave. Em relação aos realojamentos, nós em 2023 fizemos 72 contratos celebrados, portanto, só em 2009 e em 2010 é que esse número foi claramente ultrapassado. De resto, o ano 2023 salienta-se de uma forma bastante positiva em relação ao número de contratos celebrados. Temos aqui este gráfico que nos mostra os últimos 10 anos, com a evolução do número de contratos celebrados por ano, em que é bem visível, portanto, que em 2023 houve aqui um trabalho feito, um trabalho que é óbvio que não é só nem do ano 2023, começou a ser feito muito antes, mas efetivamente está agora a dar frutos em 2023, portanto, que tivemos um maior número de contratos celebrados nos últimos 10 anos. E esperamos continuar a aproveitar os programas que estão disponíveis, nomeadamente o Primeiro Direito, para continuar cada vez mais a crescer com este número, porque efetivamente é necessário. Aqui o número de contratos celebrados por mês, portanto aqui os 22 de fevereiro tem a ver com 18 terem sido no bairro de Celas e depois temos feito aqui contratos, portanto quase todos os meses têm havido contratos. Destes 72 contratos, 46 são realojamentos no âmbito do programa Primeiro Direito e 26 são novos realojamentos. Dizer aqui também onde é que estão feitos, portanto aqui está por ordem decrescente, portanto a maioria dos contratos foram celebrados no bairro do Ingote e no bairro da Rosa, foram os 18 em Celas, 4 nos edifícios municipais que estão aqui nesta área da União das Freguesias de Coimbra, 2 no bairro da Conchada, 2 subarrendamentos diversos, 2 no centro de estágio habitacional e 1 no bairro da Quinta da Rosa. Terei todo o gosto, caso haja dúvidas, em esclarecer em relação. Ora, eu gostava também só de dizer aqui algumas coisas referentes às intervenções dos senhores vereadores, dizer à senhora vereadora Regina Bento que em relação ao plano de contingência para o tempo frio e para o tempo quente, volto a relembrar, que foi aqui também aprovado em reunião de Câmara, que o plano é ativado quando se registrem valores mínimos de temperatura diária igual ou inferior a 1 grau durante 2 dias consecutivos, o que não aconteceu e não se perspectiva que venha a acontecer. De qualquer forma, tanto a Proteção Civil como a Divisão da Ação Social, como as equipas de rua estão atentas a isso.
Em relação ao Sr. Vereador Hernani Caniço, portanto, eu também já tinha visto essa sua intervenção que hoje leu aqui. Eu gostava que me explicasse, mas certamente que me explicará depois, sobre esta questão da ação social adiada. Já tinha ficado com essa dúvida. Em relação ao Jardim de Infância de Brasfemes e à Escola Básica Primeiro Ciclo de Brasfemes, estamos totalmente de acordo, Sr. Vereador. Aliás, eu gostava que se fizesse, e é isso que eu também vou pedir, que se fizesse um balanço de como é que nós, em outubro de 2021, recebemos grande parte das escolas, porque falar nas escolas e durante 8 anos ter feito muito pouco não é bonito de se ver, sinceramente. Ora, em relação ao segundo ponto, é com enorme satisfação e orgulho que o município de Coimbra recebeu no passado dia 19 de dezembro a distinção de Territórios da Longevidade, que está ali à direita do Sr. Presidente, um reconhecimento que foi efetuado pela CCDR Centro e que visa distinguir os territórios que melhores condições oferecem para um envelhecimento seguro, saudável e ativo. Esta distinção é para nós o reconhecimento do trabalho, empenho e dedicação não só dos elementos do Gabinete de Gerontologia e Envelhecimento Ativo do município, como também de todas as entidades, quer públicas, quer privadas, sem exceção, que trabalham em prol das pessoas adultas mais velhas residentes no nosso município, pelo que aqui endereço o nosso sincero agradecimento. Este reconhecimento é o resultado, por um lado, do apuramento de um conjunto multidimensional de indicadores de caracterização socioeconómica disponíveis ao nível municipal para medir o desempenho age-friendly dos territórios e, por outro, da análise às incidências de iniciativas de envelhecimento ativo e saudável a partir da análise à abrangência territorial, à maturidade e à capacidade de estabelecer redes e parcerias das candidaturas submetidas ao Prémio Regional de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável, promovido pela CCDR. Deste modo, este reconhecimento é extremamente importante, não só para o município de Coimbra, como também, de igual forma, para todas as entidades concelhias que promovem o envelhecimento mais ativo e saudável da população adulta mais velha, não só através da dinamização de respostas sociais séniores, como também através da implementação e consolidação de projetos e criação de novas respostas, soluções e estratégias com vista ao prosseguimento de objetivos comuns, a melhoria do bem-estar biopsicossocial da população adulta mais velha, acrescentando mais anos à vida, como também mais vida aos anos. Por fim, dar ainda nota que este reconhecimento é também um desafio para o município de Coimbra, para continuarmos a inovar nas políticas e estratégias municipais, sobretudo para com as pessoas adultas mais velhas, atendendo às dinâmicas demográficas do concelho, que são transversais a todo o país. No último ponto, ainda a propósito do contrato interadministrativo de cooperação entre o município de Coimbra e a Universidade de Coimbra para a reabilitação da Escola Secundária José Falcão, cujo executivo desta Câmara foi alvo de referências como show-off por parte de deputados municipais, tanto do PS como da CDU, na Assembleia Municipal, relembramos o seguinte. Primeiro, esta proposta veio à reunião de Câmara de 24 de julho para a abertura do concurso, onde foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. A proposta com a Universidade de Coimbra foi presente à reunião de Câmara do dia 16 de outubro, com minuta do mesmo contrato, onde se encontra o cronograma trimestral das ações de cooperação e de elaboração do projeto, aprovada por unanimidade mais uma vez. Por forma a esclarecer, refira-se o seguinte. O SIC foi assinado a 14 de novembro de 2023 entre o município e a Universidade de Coimbra. Nos primeiros 3 meses, até fevereiro de 2024, serão feitos os estudos preliminares, trabalho de arquivo, levantamento, patologias, estratégia e programa das atividades de participação e o projeto base. O anteprojeto será entregue até final de agosto de 2024, sendo que a data apontada para a entrega final do projeto de arquitetura e especialidades será maio de 2025. No que diz respeito às obras, estimam-se que demorem cerca de 18 meses e ocorrerão, caso haja concurso para as mesmas, entre novembro de 2025 e maio de 2027. Este foi o cronograma proposto pela Universidade de Coimbra e aprovado por unanimidade por esta Câmara, pese embora, claro está, sujeito a alterações condicionadas pelas aberturas de avisos para financiamentos de equipamentos escolares. Como se pode comprovar, o que está a decorrer nos dias de hoje na Escola Secundária José Falcão é trabalho sério e inovador que só peca por nunca ter sido feito pelos anteriores executivos. Muito obrigada.